Será que a gente vive na época em que pensar se tornou difícil? O vídeo de hoje vai ser uma investigação sobre essa frase. Será que o raciocínio se tornou custoso? Será que acompanhar algo que é difícil de acompanhar se tornou tão complicado que nem vale a pena? Será que pensar se tornou difícil? Eu lembro que há 2, 3 anos atrás eu tava lendo o mangá de Chainsaw Man, até que eu cheguei no capítulo 81, nomeado de Patan. O protagonista de Chainsaw Man se chama Denji, e Denji é um menino que honestamente nunca teve tanto da educação que seria direito pra ele, e viveu uma vida muito complicada, sem ter condições básicas pra muitas coisas. Até que a vida de Denji muda bastante, e ele começa a trabalhar pra uma organização. Organização essa comandada por Makima. Alerta de spoilers de Chainsaw Man. Em determinado ponto da história, por conta de um monte de treta que tava acontecendo, Denji tem que matar o amigo dele, chamado Aki. É uma cena muito triste. E no capítulo 81, Denji está falando com Makima, e ele fala o seguinte, abre aspas: "Eu não quero mais pensar sozinho. Eu só tinha que pensar no que fazer pra não morrer. Agora tem várias coisas perigosas que eu tenho que considerar e isso é muito, me cansa. Eu matei o Aki porque eu pensei que uma centena de pessoas iam morrer caso eu não parasse ele, mas quando me acalmei e pensei direito nisso, eu percebi que eu poderia ter feito outra coisa. Talvez o Aki tinha que morrer porque eu sou burro. Se eu nunca tivesse me tornado amigo do Aki, eu não estaria me sentindo um lixo. No fim das contas, é bobeira ficar pensando nisso. E mesmo assim, eu só consigo pensar nisso desde a hora que eu acordo até quando eu vou dormir à noite. Você é mais inteligente que eu, não é, Makima? Se eu fizer tudo o que você falar, eu não vou ter que pensar. Ou me sentir assim tão mal." Essa cena me chamou a atenção quando eu li. Se eu fazer tudo o que você me falar, eu não vou ter que pensar. Depois de passar por muita coisa difícil, depois de enfrentar muitos desafios complicados de lidar, é como se naquele momento Denji tivesse percebido: tomar essas decisões foi difícil, pensar nisso foi difícil, pensar no que eu deveria fazer foi muito complicado. Então ele fala: se eu fazer tudo o que você me falar, eu não vou ter que pensar. Quando eu li esse capítulo, eu parei pra pensar. E eu parei pra pensar bastante. Quando somos mais novos, por vezes, não pensamos nas coisas, não pensamos no futuro, não pensamos naquilo que iremos fazer nos próximos dias. É como se a gente só vivesse querendo se divertir, mas a existência ela não mede esforços na hora de socar você pelas costas. É muito confortável ficar com as coisas do jeito que elas são. É muito confortável não querer pensar sobre coisas que são custosas. É muito confortável postergar algo que deveria ser feito e deixar pra depois. É muito confortável ficar só na ideia de que algo deveria ser feito e nunca fazer aquilo efetivamente. É muito confortável não pensar, viver a vida no automático. Quando Denji fala de não ter que pensar como sendo algo bom, parece que existe uma contradição muito grande, porque pensar é tão bonito. Eu não consigo não ver a capacidade de ter raciocínios, de refletir acerca da própria vida como sendo algo bonito. Se esforçar pra fazer algo que vale a pena, se esforçar pra fazer algo que traga bons frutos, mesmo que seja a decisão mais difícil, é muito lindo. É muito lindo. Hoje em dia, o meu canal ele foca em pessoas que fazem Olimpíadas de Matemática. Foca em pessoas que estão se dedicando pra construir algo bacana na sua trajetória olímpica. E é muito legal ver vocês conquistando tudo que vocês conquistaram. Mas eu fico pensando, quantas pessoas não deram iniciativa? Quantas pessoas pensaram: caramba, eu poderia estar estudando, mas não começaram a estudar? E o quão sofrido deve ter sido muita coisa pra essas pessoas. É muito triste ver que as condições materiais fizeram com que Denji concluísse que melhor seria os outros pensarem por ele. Mas o ponto é que não precisa ser assim. Pensar não é difícil. Pensar é belo. Recentemente eu tava pensando em fazer um vídeo onde eu coloco questões de Olimpíada de Matemática pra inteligências artificiais fazerem. E honestamente, eu acho que a IA consegue mandar bem em questões da OBMAP, especialmente nas mais fáceis. Mas pra questões mais complicadas, de Olimpíadas mais difíceis, é muito difícil ver uma inteligência artificial desempenhando bem em uma Olimpíada dessas. Por quê? Você me pergunta? Nas Olimpíadas você tem que criar alguma coisa. Você não tá replicando. Você não tá pegando um conhecimento e simplesmente aplicando, jogando uma formuleta mágica que resolve todos os problemas. Você precisa pensar, você precisa refletir, você precisa criar algo novo, um raciocínio, um caminho que te leve até um fim. Exige reflexão, exige raciocínio, exige pensar. É um processo mais refinado, mais complexo. E por mais que as inteligências artificiais estejam cada vez melhores pra resolver problemas, eu não consigo ver como algo que chegue perto da beleza do raciocínio humano. Você que tá ouvindo esse vídeo tem uma capacidade maravilhosa de criar raciocínios.
Você tem uma capacidade maravilhosa de conectar coisas que nunca antes estiveram conectadas. Você tem a plena capacidade de conseguir operar aonde você tá. Você tem a plena possibilidade de, mesmo estando em um cenário difícil, ainda tentar fazer o melhor que você pode. Porque as coisas não são fáceis. A vida não é fácil. A vida adulta, ela cai sobre as nossas costas. E lidar com ela é um desafio. Mas é um desafio que é necessário de ser enfrentado. As coisas definitivamente não são fáceis, mas refletir, pensar, só tem potencial de trazer bons frutos. Estudar, buscar aprender, buscar entender o mundo que te cerca, buscar estar sempre melhorando como pessoa e aprendendo coisas que são relevantes, buscar por vezes deixar de lado uma arrogância e refletir sobre o que seria melhor a ser feito. Eu não tenho como tomar nenhuma decisão pra você. Se você tem uma decisão sobre o que fazer no seu futuro, o que fazer efetivamente, eu não tenho como dizer aquilo que você deve fazer. E na verdade, não seria nem ético que eu dissesse o que você deve fazer. Porque eu acho que no fim das contas, o controle da tua vida tá na tua mão. E depende, em certa medida, de refletir sobre as coisas, de pensar sobre as coisas e não deixar que os outros decidam pra você. Se você quiser saber como terminou a história de Chainsaw Man, alerta de spoiler. Mas a Makima, na verdade, era a vilã da história. Ela manda a Denji abrir uma porta. Do lado de fora daquela porta, Denji encontra sua amiga que Makima mata na frente de Denji. A decisão que Denji deixou nas mãos da Makima gerou mais sofrimento. Ele falou: se eu fizer tudo o que você me falar, eu não vou ter que pensar, mas as consequências foram essas. Esse vídeo é só a minha opinião, é só uma reflexão minha, ok? Se você discorda de qualquer coisa que eu falei, tudo bem. Talvez eu mesmo discorde daquilo que eu falar nesse vídeo daqui a 2 ou 3 anos, mas meu ponto é o seguinte: se for sugerir alguma coisa, nunca deixe de aprender, nunca deixe de refletir, nunca deixe de usar aquilo que chamam de razão. Você tem toda a magia de ter a capacidade de poder pensar. Isso é muito belo, isso é muito bonito. Aproveite, e se você quiser estudar matemática olímpica, focado em OBMAP, para aprender matemática do zero, de modo que faça sentido na tua cabeça, para você começar a se dedicar em criar linhas de raciocínio novas e utilizar dessa maravilha que chamamos de cérebro, primeiro link da descrição. Você vai poder ter todas as aulas maravilhosas para poder assistir, lista de questão para poder treinar, podcast com pessoas que foram para internacionais de matemática, corretores da OBMAP, simplesmente o melhor material disponível, o melhor treinamento possível para a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e privadas. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Beijo no coração de todo mundo e tchau, tchau.